Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Eu vou pedir a você que se inscreva no nosso canal. Cada inscrição é importante para que o nosso canal fique cada vez mais relevante. Inclusive, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. E convide uma amiga, um familiar, para também se inscrever no nosso canal. Você faz isso? Então estou contando com você. E também toda segunda-feira, às 7 da noite, o nosso podcast, o podcast Eli Correia. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, quantas vezes você se dedica, se entrega e no final não é reconhecido. Você acompanha agora A Recompensa. Ano de 1986. Devido a um aperto financeiro, meu pai Arlindo, que era pedreiro, devolveu a pequena casa onde morávamos de aluguel em Ibiúna e conseguiu um emprego como caseiro no sítio do seu Abílio. Um homem muito rico, dono de muitas propriedades na região. Apesar da tristeza em ter que sair daquela casinha que eu tanto gostava, meu pai estava contente, meu pai estava feliz, pois agora não precisaria pagar nem aluguel e nem luz. E ainda por cima receberia um salário para cuidar do sítio do seu Abílio. Tudo combinado, tudo acertado, mudamos então para o sítio do seu Abílio. Uma vez lá, o seu Abílio estava gostando muito do serviço de papai. E então, um dia, os dois tiveram uma conversa. E o seu Abílio fez uma proposta para papai. Ele queria que a gente se mudasse para um outro sítio um pouco maior. Porém, aquele sítio, esse um pouco maior, estava abandonado há muito tempo e precisaria de muito trabalho para colocá-lo em ordem. Só que a proposta do seu Abílio era a seguinte: lá, nesse outro sítio dele, maior, abandonado, meu pai não teria salário. O seu Abílio daria todo mês 3 cestas básicas. Daria sementes, adubos, ferramentas. E assim que o meu pai colocasse tudo em ordem naquele sítio, ele poderia plantar o que quisesse e poderia ficar com o dinheiro da plantação dele. Ele colocava o sítio em ordem, aquela outra propriedade do seu Abílio, uma propriedade inclusive maior, e ele poderia plantar, poderia colher, poderia vender. Meu pai, enxergando um futuro melhor, acabou concordando com seu Abílio. E então entraram em acordo e nós mudamos para lá, essa outra propriedade. Só que minha mãe foi totalmente contra. O sítio estava muito abandonado e era mato para tudo quanto era lado. A casa onde íamos morar estava praticamente destruída, telhas quebradas, janelas sem vidro, faltava porta, muita umidade. E diante disso, minha mãe ficou furiosa de papai ter aceitado essa proposta. Mudar daquele sítio bonito, onde morávamos, com nossa casa toda arrumadinha e ainda ganhando um salário, para vir morar aqui, neste lugar, que parecia até mal assombrado. E pior, sem receber nada. Mas meu pai disse que logo colocaria aquele sítio em pé e que não demoraria muito para começar a ter lucro com a plantação que ele faria lá. Bom, nós mudamos. E papai, antes de dar um jeito no mato, se preocupou em dar um jeito na casa onde íamos morar. Com um pouquinho de dinheiro que ainda tinha, meu pai comprou o material que precisava e a cada dia ia fazendo um pouquinho. Arrumou as telhas, consertou as portas e janelas, conseguiu até pintar a casa, que agora já dava para morar com um certo conforto. O que faltava era roçar todo aquele mato, preparar não um, mas vários canteiros para a horta e esperar para colher,
e poder vender os legumes, as verduras lá na cidade. Bem, foram um pouco mais de 9 meses de trabalho árduo naquele sítio. Eu e meus irmãos, ainda com 12, 14 e 15 anos, ajudávamos papai como podíamos, pois frequentávamos a escola e então só nos restava meio período para ajudar o nosso velho. Mas tudo foi se ajeitando. Papai conseguiu fazer uma horta linda, linda, linda e muito boa. E não demorou muito para começar a colher. Meu pai, que tinha uma bicicleta bem velha, conseguiu pagar um serralheiro para que fizesse uma espécie de cesto bem grande e soldasse naquela bicicleta. Assim, todas as manhãs meu pai enchia aquele cesto com as verduras, com os legumes e ia lá para a cidade vender. Nos finais de semana, como era grande o movimento de pessoas que passavam pela estrada. Meu pai ficava ali com a sua bicicleta cheia de legumes, verduras, frutas, ali na beira da estrada, e em menos de meio-dia ele conseguia vender tudo. Seu Abílio estava muito satisfeito com o papai. Uma vez por mês, ele ia até o sítio para levar as cestas básicas e elogiava muito o trabalho de papai. Ele dizia que nunca imaginou que o meu pai conseguiria deixar aquele sítio velho, abandonado, daquele jeito que estava. Meu pai, por sua vez, estava muito feliz com o progresso que estava fazendo aquele sítio grande, enorme, quase uma fazenda. Ele era muito agradecido, inclusive ao seu Abílio, por ter lhe dado a chance de fazer a sua plantação ali. Porque graças àquela plantação, ele estava ganhando muito mais do que aquele salário que ele ganhava no outro sítio. Com o dinheiro da venda das hortaliças, das frutas, meu pai conseguiu comprar algumas galinhas, porcos e até uma vaquinha que dava bastante leite. Mamãe agora estava feliz, pois com aquela vaquinha dando leite, com aquelas galinhas, inclusive umas poedoras, elas botavam ovos maravilhosos, com aqueles porcos, mamãe estava muito feliz, feliz mesmo, e ela também passou a fazer queijo caseiro. Tirava o leite da vaca e já preparava um queijo delicioso. E o pai conseguia vender tudo, ovos, queijo. Nesse sítio havia também a casa do seu Abílio, que era, vamos dizer, a casa sede, muito grande, bonita, mas também abandonada. E em agradecimento ao dono do sítio, meu pai resolveu fazer uma surpresa para o seu Abílio. Juntou um dinheiro, foi até uma loja de material de construção, comprou o que precisava para colocar aquela casa em pé e começou a reformá-la, por conta própria. Ali era mais uma questão de dar uma geral, uma boa limpeza e uma pintura. E depois de 20 dias trabalhando afinco, papai deixou a casa do seu Abílio novinha em folha. Mais uma vez, a minha mãe brigou com meu pai, e brigou muito. Ela dizia: "Para de besteira, homem. Onde já se viu gastar dinheiro com uma coisa que nem é sua, que nem é nossa? Tudo bem que seu Abílio é um homem bom, mas eu não acho que você deveria gastar nada para arrumar a casa dele. Ele é muito rico, pode muito bem cuidar disso sozinho." Além de mamãe, muitos amigos de papai que trabalhavam em sítios vizinhos também falavam: "Ô Arlindo, para de ser trouxa. Você está sendo trouxa. Onde já se viu gastar o seu dinheiro para arrumar a casa dos outros, a casa do patrão? O Abílio é rico demais. E tem mais ainda. Qualquer hora dessas, vai que ele te coloca para fora. Hein? Aí eu quero ver a sua cara de tonto, sua cara de bobo." Esse pessoal de dinheiro, Arlindo, não dá valor pra ninguém, não dá valor pro trabalho da gente, não. Sabe, na hora que quiser, eles mandam a gente embora, descarta a gente. Você é muito trouxa, você é muito bobo mesmo. Mas o meu pai ouvia tudo isso, inclusive a minha mãe, e nem ligava. Tudo o que ele fazia
era em agradecimento ao seu Abílio por ter lhe dado a chance que deu. Seu Abílio tinha 2 filhos, e esses rapazes nunca haviam aparecido no sítio. Porém, depois que souberam que o sítio estava muito bonito, todo arrumado, esses rapazes começaram a frequentar o sítio. Só que eles, bem diferente do pai. Esses moços, esses rapazes, mal olhavam na cara do meu pai, mal olhavam na cara da gente. E quando falavam, sabe, era para dar ordens, Só que o meu pai não se importava com nada. Afinal, ele sabia que era funcionário do sítio, ele era empregado do sítio. E se colocava no seu lugar como empregado. Só que aconteceu algo. Uma coisa veio acontecer. E dessa vez papai realmente começou a se preocupar. Seu Abílio caiu doente. Seu Abílio tinha uma certa idade e o estado de saúde dele piorava a cada dia. Com isso, aqueles 2 filhos do seu Abílio passaram a cuidar das coisas do pai. E não demorou muito para eles chamarem o meu pai para uma conversa. Olha aqui, Arlindo. Você está vendo que a saúde do meu pai não anda nada boa. Fica só como conselho. É melhor você começar a ficar de olho em outro sítio para cuidar. Pois se acontecer o pior com o nosso pai, a gente vai colocar este sítio à venda. E, portanto, você irá perder o emprego. Puxa, aquilo caiu que nem uma bomba. O pai sempre ouviu a mãe falando, para de ser tonto, fazer as coisas para os outros, você acha que alguém vai reconhecer? Os amigos, você é trouxa, você é um idiota, o que é isso? Ficar gastando seu dinheiro para arrumar coisa. Mas o pai era agradecido ao seu Abílio, por isso que ele fazia tudo aquilo, porque ele estava ganhando muito mais dinheiro do que se fosse um salário. E agora os filhos chamaram, com aquela arrogância, com aquela prepotência, dizendo: se acontecer o pior, nós vamos pôr o sítio à venda e você trata de procurar outro emprego. O pai ficou arrasado. Ele gostava demais daquele sítio. Do jeito de quando nós chegamos, do jeito que está agora, mudou da água para o vinho, sabe? Papai estava tão feliz com sua plantação, com a sua criação, lucrava bastante com a sua pequena lavoura. E agora tudo ameaçado de perder de uma hora para outra, caso o seu Abílio viesse a falecer. Os filhos já tinham dado o recado. E não é que, para nossa tristeza, 19 dias depois, infelizmente o seu Abílio morreu, vítima de câncer. Além da tristeza de saber que agora teríamos de sair do sítio, meu pai sentiu muito a morte do seu ex-patrão. E além disso, agora vinha o bombardeio de mamãe e das pessoas que ficavam falando na cabeça de meu pai, não é? Que era besteira cuidar tanto de uma coisa que não era dele. Onde já se viu, para de ser tonto, para de ser trouxa. Esses caras têm dinheiro, para que você quer tirando dinheiro do bolso para fazer isso, fazer aquilo? E dias depois da morte do seu Abílio, os filhos procuraram papai e deram o prazo de 1 mês para a gente sair do sítio, pois já tinham inclusive já colocado anúncios em imobiliárias. E sem criar problemas para os rapazes, rapidamente papai arrumou outro sítio para trabalhar como caseiro. E deixamos tudo que havia sido feito, tudo que havia sido construído com tanto sacrifício para trás. Meu pai fez a última colheita, acabou vendendo a sua criação e mudamos daquele sítio, que praticamente nós transformamos aquele sítio, vamos dizer, numa obra-prima, porque ele era um sítio abandonado, parecia até inclusive mal assombrado, mas estava tão bonito agora, inclusive se valorizou. Muito bem, fomos embora. O tempo foi passando, porém uma coisa estava prestes a acontecer. Certo dia, quando
estava cuidando dos animais nesse novo sítio em que morávamos, papai recebeu a visita de um homem muito bem vestido. Parecia um doutor, que veio em um carrão e disse que precisava falar com meu pai. Esse homem, de fato, era um doutor, era advogado, e deu uma notícia para o meu pai que ele jamais esperava ouvir. Seu Abílio, antes de morrer, colocou meu pai em seu testamento. E aquele sítio onde morávamos e que papai cuidou com tanto carinho, agora passava a ser também de papai. Só que havia um problema. Os filhos de seu Abílio acharam aquilo um absurdo, e entraram na justiça para cancelar o testamento do pai. A partir daquele dia, começou então a luta de papai e dos filhos do seu Abílio na justiça pela posse das terras. E isso durou 3 anos. Foi muito cansativo. Mas, graças a Deus, tudo teve um final surpreendente. Aquele sítio enorme, quase uma fazenda, depois de várias tentativas de acordo, o advogado de papai, aquele advogado que foi conversar com ele, então, o advogado de papai conseguiu convencer os 2 filhos de seu Abílio, aqueles rapazes, a deixarem para o meu pai, então, uma pequena parte do sítio, onde nós morávamos, onde nós plantávamos, de onde papai colhia e vendia verduras, legumes, frutas, quer dizer, pouco mais de 20 mil metros de terra, justamente onde era a casa que morávamos e que papai reformou com tanto carinho e onde ficava a nossa pequena lavoura. A partir de então, papai, que era apenas um caseiro, porque os filhos concordaram com o advogado, finalmente o advogado conseguiu convencê-los. 3 anos depois, papai, que era apenas um caseiro, passou a ser dono do seu próprio sítio. Pequeno, não importa, mas era seu. E muito feliz com tudo, meu pai colocou mãos à obra e ampliou a sua lavoura, que tinha apenas 3 mil metros. E agora a lavoura passou a ter 15 mil metros. Em pouco tempo, meu pai já tinha funcionários no sítio, conseguiu comprar um trator, um caminhão que transportava as hortaliças, ampliou a nossa casa, que hoje é enorme e confortável. E graças a Deus, todos os anos, conseguiu progredir cada vez mais. Hoje, nosso pai e nossa mãe já são falecidos. Eu e meus irmãos cuidamos do sítio com o mesmo trabalho e capricho que papai sempre cuidou e nos ensinou. E graças a Deus, e a essa recompensa que papai ganhou do seu Abílio por tanta dedicação, podemos dizer que somos pessoas muito felizes e realizadas. Obrigado, papai. Obrigado, seu Abílio, que soube reconhecer, deixou inclusive em testamento, soube dar a recompensa que meu pai merecia. Essa a minha história que a vida escreveu. Que saudade de você! A Recompensa, história do canal YouTube Eli Correia Oficial.